Olá, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela página do Lar Espírita, tanto no Facebook quanto no YouTube. Com muita alegria que iniciamos esse domingo com essa exposição de hoje. Gostaria de ressaltar que esta é a minha primeira exposição na Casa Espírita, com muita alegria. Recebi esta orientação de iniciar esse propósito ao qual me dediquei por muitos e muitos anos. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer aos Espíritos pela intuição até aqui, agradecer a minha família, que sempre me apoiou, e agradecer aos colaboradores da casa, a diretoria, em especial ao seu Sérgio, pela oportunidade. A exposição que faremos hoje trata de um tema bem complexo e um pouco dificultoso, talvez, de se falar no tema, até porque vivenciamos momentos difíceis na atualidade. O tema ao qual vamos falar é a pandemia atual na visão espírita. É um tema difícil, desafiador, mas com o auxílio da espiritualidade e de alguns livros e de algumas palestras ao qual eu assisti, acredito que eu vou conseguir passar para as pessoas da melhor maneira possível. Gostaria de ressaltar a todos que nos assistem a importância que o Espiritismo teve em minha vida, ao qual eu conheci há 5 anos e me libertou de alguns momentos de dificuldade, ao qual eu tinha quase depressão. Então, a todos que nos assistem, eu desejo a todos aí que o Espiritismo entre em suas vidas e consiga me auxiliar da mesma maneira que me auxiliou. Os livros que eu utilizei para fazer essa exposição são todos da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec faz parte do Pentateuco, a base da codificação espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, No Rumo de Mundo de Regeneração, para quem não leu esse livro magnífico também, que é do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e Mecanismos de Mediunidade, do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Também escutei algumas palestras sobre o tema para facilitar, palestras de Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias e também Raul Teixeira. Então, a pandemia atual na visão espírita nos requer alguns cuidados. Eu vou tomar bastante cuidado, vou entrar no assunto, mas pretendo embasar o mesmo para nós compreendermos a situação em que estamos antes de falar da pandemia. Então, ouve-se muito no mundo espírita a questão do mundo de regeneração, ao qual até o livro de Divaldo nos traz, No Rumo de Mundo de Regeneração. Mas o que seria esse mundo de regeneração? O que seria esse movimento que acontece no planeta Terra hoje e qual é a importância do mesmo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, nós compreendemos que existem 5 tipos de planetas habitados no universo. Mas como assim, Diego? Existe vida em outros planetas? Existem outros mundos habitados? Segundo o Espiritismo e as psicografias, sim, existem. E estes mundos são habitados conforme a evolução dos seres que ali estão. Deus não criou nada em nenhum planeta em vão. Então, para compreendermos, vamos falar brevemente sobre esses 5 tipos de planetas, para compreendermos um pouquinho mais sobre aonde iremos chegar sobre a questão do mundo de regeneração. Falaremos brevemente que o primeiro tipo de planeta habitado é os mundos primitivos, onde imperam
as baixa moral e os instintos das pessoas que ali habitam, dos espíritos encarnados. O planeta Terra passou por isso no seu início, né? Então, já passamos por esse mundo de primitivos lá no início, quando os macacos se desenvolveram para seres humanos, e eles, então ficamos propensos à habitação do espírito. Nos mundos primitivos é que se iniciam todas as encarnações. Então é por ali que se começa, quando Deus nos cria em espírito, é estes locais que nós habitamos. O segundo tipo de mundos que existem habitados são os mundos de provas e expiações. O que seriam mundos de provas e expiações? É o que está ao nosso redor. É o nosso mundo. O planeta Terra hoje encontra-se no mundo de provas e expiações. Reparem que num grau de 1 a 5 de escalas dos planetas, localizamos apenas no segunda escala e rumamos para a terceira, que seriam os mundos de regeneração. Não vou entrar muito na questão do mundo de provas e expiações, porque olhamos ao nosso redor e verificamos que reinam o intelectual, mas a moral é baixa, né? E estes mundos de regeneração ao qual nós habitaremos é um pouquinho diferente do que estamos hoje. No mundo que habitamos, é considerado pela espiritualidade um hospital, ou então uma escola, como muitos autores utilizam-se. Prestemos atenção no tamanho da nossa pequenez. Quando eu falo pequenez, Deus nos criou e Ele tem atenção sobre todos nós, mas olhe perante o universo quanto temos que melhorar e ser humildes, pois estamos rumando ainda para um mundo de regeneração. E o que vamos encontrar nesse mundo de regeneração? No mundo de regeneração, quando chegarmos lá, teremos a aurora da felicidade. Para colocarmos um exemplo, para compreendermos, podemos nos imaginar num barco navegando num mar onde estamos no meio de uma grande tempestade, e esta tempestade nos aflige, nos faz perceber o quanto devemos nos preparar. Esse é o mundo atual. Lá na frente enxergamos a terra para nós encostar no nosso barco, para nós chegarmos, e nesta terra de talvez uma felicidade melhor, um descanso para o espírito, é que será o mundo de regeneração. Então, nesse mundo de regeneração teremos provas, como temos hoje nessa escola, mas não teremos expiações, pois não teremos os castigos. Nesse mundo de regeneração que encontraremos, não encontraremos tanta dificuldade, e o mundo será imperializado pelo bem e não pelo mal, como é hoje. Se olharmos ao nosso redor, o mal predomina ainda, mas nesse mundo novo não. Quando chegará este mundo de regeneração? Existe um tempo para isso acontecer? Quanto tempo demora para essa transição acontecer? Não existe um tempo limite, e não existe, a espiritualidade nos diz que tudo isso dependerá do nosso livre-arbítrio, dependerá das nossas atitudes, dependerá do que iremos fazer para alcançar esse mundo da regeneração. Lembremos que ele iniciou com Allan Kardec e a codificação espírita há 160 anos. Então vivenciamos o mundo primitivo, o mundo de expiação, e essa transição para o mundo de regeneração iniciou-se há 160 anos e vai perdurar até nós conseguirmos colocar o amor como predominante neste planeta. O amor ao qual Cristo nos ensinou. Então, compreendemos que iniciamos com mundos primitivos, temos os mundos de provas e expiações, o mundo de regeneração. Existem outros 2 graus de planetas, ao qual não iremos citar, que é o mundo de ditosos ou mundos felizes, e também o mundo onde vivem os Cristos, porque
está muito longe de nós ainda. Nós estamos apenas chegando no nível 3, então não nos cabe pensar lá na frente. Só citamos aqui para ato de curiosidade que existem os mundos felizes, com a felicidade plena, onde nem a carne nos é palpável, tão liberto que nós estamos das paixões e da matéria. E existem também os mundos onde os Cristos habitam, né? Nós tivemos o exemplo de Jesus, um dos espíritos mais evoluídos do universo, que habitou a nossa Terra, e ele vive nesses mundos celestes ou divinos que são de classificação 5, né? Então, para compararmos, porque olha o tamanho do desafio que temos ainda no nosso planeta. Olha o tamanho da nossa pequenez. Pequenez não no sentido maldoso, até porque Jesus Cristo e todos os espíritos de luz nos consideram muito importantes. Somos importantes. Mas é importante essa consideração para sabermos e termos humildade. Falamos rapidamente sobre os tipos de mundo. Vamos entrar agora para falar um pouquinho sobre o livro do Divaldo Franco. Ele nos traz algumas considerações sobre a pandemia atual, que é o assunto principal, mas ainda não será o assunto predominante dessa exposição, pois nós nos aprofundaremos um pouquinho mais. Vamos falar brevemente do livro e mais à frente eu peço que a todos que acompanham que tenham um pouquinho de paciência para nós compreendermos, e lá na frente nós vamos entender o que está acontecendo e o que nós podemos mudar para se adaptar a esse mundo e, de repente, informações que podem nos auxiliar nesse momento de dificuldade da pandemia, desde para auxiliar os que desencarnaram e também para nos prepararmos para, se caso for sermos acometidos por essa doença terrível que hoje acomete o planeta Terra. No livro No Rumo de Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, até o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz algumas considerações para compreendermos a que ponto chegamos e por que essa pandemia. Manuel Filomeno de Miranda ressalta que evoluímos intelectualmente, mas esquecemos da moral. A moral não nos acompanha na mesma velocidade que acompanha a evolução intelectual. Quando falamos assim, é de um modo geral, é na predominância. É lógico que existem espíritos super desenvolvidos junto conosco, que predominam-se o bem, predominam-se a vontade de fazer o bem. Mas, no geral, o nosso planeta ainda evoluiu intelectualmente, mas não moralmente, não o suficiente. Poderosos ainda têm a extravagância, lutam pelo poder e para abocanhar os fracos. Dentro da política nós vemos a ânsia pelo poder, mas não temos a mesma ânsia, não vemos a mesma ânsia nesses poderosos em ajudar o próximo. Nós vemos as tecnologias avançar, mas ao invés de nos aproximar pelos celulares ou outros tipos de tecnologia, nos afastam. Se olharmos para nossas crianças, muitas estão com o celular na mão e esquecem de brincar lá fora. Quando sentamos à nossa mesa, esquecemos de nos fazermos uma oração e muitos ainda continuam assistindo, mesmo nesse momento tão importante que é o momento da nossa alimentação. Manuel Filomeno de Miranda nos traz que os pais, por meio desse livro, nos traz que os pais estão esquecendo de educar os seus filhos. Estão colocando esse poder a outros e indo trabalhar, de repente não tendo um minuto para seus filhos. O trabalho é importante, ele dignifica o homem, mas será que lá na frente nós não vamos colher a educação que outros deram para os nossos filhos? Será que devemos colocar nossos filhos por inteiro na educação, responsabilizados somente por escolas ou por outras pessoas? Será que não nos cabe a nós este dever, pelo menos em parte? Manuel Filomeno de Miranda nos diz que os jovens estão caindo nos vícios. Os jovens estão esquecendo de seus pais, colocando seus pais nos asilos. Será que é isso que eles fizeram conosco, essa falta de paciência que tiveram conosco quando nós éramos pequenos? Será que Jesus Cristo nos diz
isso quando nos pede para honrar nossos pais e nossas mães? Será que é isso que ele nos pede? Será que é isso que devemos fazer com os nossos avós, com os mais velhos? Será que não devemos assisti-los? Manuel Filomeno de Miranda coloca que existem doutrinas equivocadas hoje no planeta Terra. Tudo isso para dizer que os valores éticos estão em decadência. Não temos isso, inclusive está em decadência, e a mídia tenta nos colocar que está errado, que nós temos total liberdade de fazer o que bem entendemos. E não é assim. Não é assim porque Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou diferente. E a doutrina de Jesus sobrevive a tudo isso. Sobreviverá e sobrevive porque ela é mais importante que tudo. Kardec nos ensinou, pelo Livro dos Espíritos, que o mal chegará ao fundo do poço. Ele tomará conta para que os bons exerçam o poder e a vontade para que os bons costumes voltem a acontecer. Então é isso que estamos vivenciando. Se olharmos ao nosso redor do que está acontecendo, veremos que o mal está predominando. E será necessário para que ele chegue no fundo do poço para que nós se revoltemos contra isso e lutemos pelo bem novamente. Então cabe a nós, a todos aqueles que predominam o bem, lutar por isso. Todas essas considerações Manuel Filomeno de Miranda nos traz no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Ele também nos traz uma curiosidade que aconteceu no mundo espiritual quando surgiu a pandemia. A espiritualidade tentou, por inúmeras maneiras, evitar o que está acontecendo. Enviou décadas ou centenas de anos atrás apóstolos da caridade, apóstolos de Cristo que vivenciaram com Cristo, reencarnaram durante algumas vezes, missionários do conhecimento, sábios da tecnologia, mas não conseguiram. Infelizmente, pelo nosso livre-arbítrio, nós não conseguimos fazer com que o mal não predominasse como predomina hoje. E isso está fazendo com que a Terra se convulsione, né? Está fazendo com que a natureza se liberte dessa energia negativa. E a pandemia nada mais é do que um desses flagelos ao qual acometerá o planeta Terra. Diego, você nos traz que terão mais coisas além da pandemia? Sim, infelizmente. Mas dependerá de nós o quanto isso perdurará. Tanto a pandemia quanto as outras flagelos que podem acometer. Desde flagelos no termos de pobreza, falta de alimentação, tudo isso que acomete o nosso planeta hoje. Então a espiritualidade nos diz, por meio de Manuel Filomeno de Miranda, neste livro, que em setembro de 2019 soou clarins no mundo espiritual. Todos os orbes habitados pelos espíritos, todas as colônias que existem no mundo espiritual, ouviram este clarim melancólico num som triste, que significava a convulsão da Terra, o momento em que nós passaríamos por uma pandemia. Esses mesmos clarins só foram ouvidos anteriormente na Segunda Guerra Mundial. Para que servem esses clarins? Para preparar os espíritos para os desencarnes coletivos. Então, isso aconteceu, conforme está no livro, em setembro de 2019, pois já se sabia que o homem passaria por isso. Mas isso foi uma vontade própria do ser humano. Então, nós estamos passando por um momento dificultoso porque nós plantamos isso durante a nossa existência, quer nesta vida ou quer em outra. A espiritualidade nos traz que no mundo espiritual existe uma batalha gigantesca entre o bem e o mal. Nos traz que missionários do bem lutam contra missionários do mal. Aqueles que compreendem a doutrina de Jesus Cristo e aquelas que são contra. Quando foi anunciado que passaríamos para esse mundo de regeneração, que estava na hora de chegar nesse momento, anunciado pela divindade, que tinha chegado o momento, espíritos rebeldes,
ao bem, rebeldes ao amor do Cristo, ao amor de Deus, que não querem neste momento se rebelarem, não estão agindo de toda maneira no planeta Terra, quer por intuição das pessoas encarnadas, quer por intuição de outros desencarnados. Então, a batalha é gigantesca e nós fazemos parte dessa batalha. É por isso que olhamos ao nosso lado e vemos tanta coisa errada. Filhos matando os pais, estupro de crianças cada vez mais. O noticiário, se vermos, nos assustamos. Então, é por isso que vem acontecendo. A espiritualidade do mal, muito bem enjambrada, também como a espiritualidade do bem, a espiritualidade do mal, ela vem por meio da imprensa tentar envenenar as massas. Mas como que isso acontece? Por meio da intuição. Os espíritas que nos ouvem aí sabem como funcionam mecanismos de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Todos eles têm acesso a nós. E nós já vamos entrar mais a fundo para compreender como isso acontece, que é o principal intuito dessa exposição, ao qual eu escolhi esse tema. Estamos falando brevemente por cima, mas nós vamos aprofundar para compreender o que acontece e por que está acontecendo. A espiritualidade nos diz, por meio deste livro, que todos nós temos o livre-arbítrio. E isso é o que impera. Então é isso que vai nos determinar se vamos deixar acontecendo o que está acontecendo ou se vamos mudar. Vamos falar um pouquinho sobre os flagelos destruidores, também citado aqui no livro por Manuel Filomeno de Miranda. E também vamos puxar outro livro para compreender um pouquinho mais. No Livro dos Espíritos, que é esse daqui, eu gosto de mostrar porque muitos podem ler e podem ser auxiliados pela doutrina espírita, que é a consoladora. Então, o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, nos fala sobre leis de destruição. Então, o que são esses flagelos? A pandemia é um flagelo, ela comete-nos, né? Então, o que seriam esses flagelos? Os flagelos são classificados ou de natureza ou pelo homem. São dois tipos de flagelos somente. Pelo homem, nós podemos verificar que os flagelos podem ser as guerras, a fome, a miséria ou pandemias. As pandemias também podem ser, não tem nada comprovado, mas elas podem ser provocadas pelo homem quando o homem manipula algumas substâncias ou alguns vírus ou algumas bactérias em prol de guerras. Então elas podem também ser flagelos destruidores ocasionados pelo homem. Mas a grande maioria dos flagelos são ocasionados pela natureza, né? Os vulcões em erupções, as tsunamis, os terremotos. Então são vários tipos de flagelos que vêm de tempos em tempos para nos alertar e para também depurar o planeta Terra. Pelo mecanismo de depuração é que evoluímos. Mas como assim, Diego? Será que a pandemia tem um lado positivo? Uma guerra tem o lado positivo? Tudo tem o lado negativo e o lado positivo. Se olharmos ao nosso redor no meio dessa pandemia, verificamos o quanto aumentou o nível de caridade material ou caridade moral. Muitas pessoas estão se preocupando em ajudar e auxiliar o próximo. Até empresas que nós sempre vimos somente fazendo propagandas para vender, hoje estão auxiliando. Algumas para que a pandemia acabe logo e possam continuar vendendo mais. Outras com o intuito realmente de ajudar o próximo. Mas a caridade é um dos benefícios dos flagelos destruidores, ao qual acometemos. Outro benefício que podemos citar é o desenvolvimento tecnológico. Nós já vemos no noticiário alguns países se preparando para futuras pandemias. Nós vemos desenvolvimento de vacinas, nós vemos desenvolvimento de outros medicamentos para que não acometam novamente o planeta Terra e não façam o que está sendo feito. Então tem o lado positivo dos flagelos, da pandemia, das guerras, seja do que for, tem o lado positivo, e isso é importante ser ressaltado. Lembremos-nos que nada morre ou deixa de existir, tudo se transforma, né? Então, tudo tem importância no nosso planeta. Finalizando o livro de Divaldo Franco pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, a espiritualidade nos diz que
foi enviado ao planeta Terra. Neste momento nós temos milhares, centenas de milhares de espíritos tentando nos auxiliar neste momento. Tá, mas você precisa ter o flagelo, por que eles estão nos auxiliando? Porque o nosso Pai Criador nunca nos abandona. Ele quer que nós evoluamos, Ele não quer ver o nosso mal. Ele quer que nós aprendamos com o momento em que estamos. Ele quer que diminuímos a nossa maldade. Então, esses espíritos que estão hoje nos auxiliando nesse momento de dificuldade, eles estão nos inspirando para termos atitudes melhores, para pensarmos positivo, para ajudar o nosso próximo. Eles também estão intuindo aos cientistas, sim, dentro dos laboratórios existem espíritos de altíssimo grau de elevação intelectual e moral, claro, ajudando os cientistas a encontrar a saída, encontrar a vacina correta, encontrar o medicamento que cure. Sim, eles estão lá, conforme o livro nos diz, a psicografia de Edivaldo Franco. Eles também estão nos inspirando a tomar atitudes melhores, estão junto com os políticos para tomar as decisões corretas para que possamos vivenciar este momento, para que possamos nos cuidar e ter a saúde. A espiritualidade está auxiliando nesse momento em todos aqueles que estão encarnados no planeta Terra. Até porque a pandemia ela não pode se alastrar de uma maneira gigante, porque ela acometeria muito a população e seria muito rápido, não poderíamos aprender com isso. Então, aí que está a importância da espiritualidade neste momento de auxiliar a todos que estamos encarnados. Entramos no momento principal da exposição, ao qual me dediquei nos últimos dias. Aqui tivemos uma base, do que os tipos de mundos que habitamos, do mundo de regeneração ao qual almejamos. Falamos um pouco do livro do Edivaldo Franco, que fala sobre a pandemia atual. Mas agora eu quero falar sobre mudança de padrão vibratório do planeta Terra. O que seria isso? No mundo que estamos, nós temos uma vibração. Tudo vibra. O nosso planeta ele tem uma vibração. E esse novo padrão, no mundo de regeneração, ele também terá um novo padrão vibratório. Isso faz com que a Terra se movimente. Nós vemos hoje vulcões em erupções, terremotos que acometerão. Tudo isso para que fisicamente esse padrão vibratório, esta energia seja movimentada e suporte esse novo padrão vibratório do planeta ao qual almejamos, que é do mundo de regeneração. Mas e nós? Será que estamos preparados? Será que o nosso corpo está preparado? O que é vibração? O dicionário nos diz que vibração é um movimento alternado de um corpo sólido. Olha só, um movimento alternado de um corpo sólido em relação ao seu eixo, ao seu centro de equilíbrio. Resumindo, vibração é oscilação. Se puxarmos desde um átomo, vamos um pouco mais a fundo, um átomo com seus elétrons, ele tem a vibração. Se olharmos à nossa volta, aos nossos exemplos, olhamos para o movimento que fazem os planetas circulatórios. Tem uma vibração. Olhemos, agora eu equivoquei, porque não dá para ver, mas vamos imaginar o som que eu estou falando, o som que vem, tudo é vibração. Já pararam para pensar como funcionam as ondas de telefonia? Como funciona para falar com uma pessoa lá no Japão em questão de segundos? Milésimas vezes de segundos. Como isso acontece? Estamos imersos em vibração. Tudo é vibração no universo. Tudo é onda. E estas ondas são definidas pelo nosso corpo mental e pela nossa mente, pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes. Tudo vibra. Se olharmos, vamos a mais um exemplo para compreendermos melhor. Se jogarmos uma pedra pequena num lago, ele formará ondas que não chegarão ao extremo do lago. Mas se for uma pedra
grande, gigantesca, formará uma onda e essa onda vai até o final do lago e volta até nós. Perceberam que tudo o que mandamos, o que emanamos de vibração volta até nós? Por isso que Jesus nos disse, pense positivo, auxilia o teu próximo. Fisicamente falando, é assim que funciona. Aquilo que pensamos gera uma onda. Uma onda, imaginemos uma onda saindo no nosso pensamento. Imaginemos essa vibração saindo no nosso pensamento. É assim que se comunicamos. Hoje nós temos a fala, nós temos a audição, mas o sexto sentido, o sentido que impera a comunicação entre os espíritos é o pensamento. Nós não vemos, é isso, mas é dessa maneira que os espíritos se ligam a nós. Mas quais espíritos vão se ligar a nós? Como isso funciona? Vamos um pouco mais a fundo? O nosso corpo é energia. Qual a diferença entre a luz que está vindo desse aparelho aqui em cima de mim e desse livro que está na minha mão? Padrão vibratório. É a única coisa que diferencia o que vemos e o que não vemos. É por isso que não enxergamos os espíritos, mas eles estão ao nosso lado. Nessa casa espírita tem muitos espíritos, eles estão aqui me acompanhando nessa exposição. Eu não tenho esse sexto sentido, mas alguns médiuns têm, que seria a clarividência. Então, o que diferencia o mundo é o padrão vibratório. É a onda em que ele vive, é a onda em que isso está, é a frequência vibratória, é quantas ondas, é como é feito. Então, o nosso mundo ao redor não é que nós não enxergamos o mundo espiritual, nosso corpo não está preparado para isso. A nossa máquina não está preparada para isso. Mas nós temos o mundo espiritual, nós temos sim. Vamos um pouco mais além, conforme o Espírito André Luiz nos diz, corpo é energia. Nós somos energia. Se tivesse uma câmera me filmando aqui agora, mostrando a minha energia, vocês veriam pontos, feixes de luz diferentes, conforme o meu padrão vibratório, conforme o que eu estou pensando na minha vida, nessa e em outras. E é isso que define a quem eu vou me ligar. Quem de vocês aqui nunca entrou num ambiente e falou, meu Deus, que ambiente pesado? Por que isso acontece? O que a física nos diz? Por que ambientes são gostosos de entrar? Por que algumas pessoas é bom de conversar e outras pessoas não? Meu Deus, eu estava conversando com esse cliente ou com essa pessoa e ela me carregou, me deixou pesado. Não estou bem. Por que isso acontece? Padrão vibratório. Cada um de nós tem uma frequência vibratória, de acordo com as nossas atitudes. Quando eu vibro positivo, eu me conecto com vibrações positivas. A física nos explica isso. Tentem colocar um imã, ele não vai repelir? É a mesma maneira. Tudo é física. É a mesma maneira, é isso que acontece na nossa vida. Quando André Luiz nos diz, agora também vamos utilizar um pouco da palestra de Raul Teixeira. Quando pensamos negativo, quando falamos mal das pessoas, quando pensamos maldade, quando temos o orgulho dentro de nós, o nosso padrão vibratório emite uma onda pesada, densa. As ondas saem curtas. Imaginemos as ondas saindo. O que vibra denso? O que vibra pesado no mundo espiritual? Os espíritos que estão nos ouvindo sabem do umbral, conhecido no mundo católico ou em outras religiões como inferno. Para nós, sabemos que não existe inferno. Existem sim mundos habitados no mundo espiritual de acordo com a vibração. Então existem vibrações baixas e vibração alta. Tudo de acordo com a forma que se vibra. Não existe inferno. Existe o padrão vibratório. Nós vamos para locais quando desencarnamos de acordo com o padrão vibratório que emanamos. Então, olha a importância do nosso pensamento. Olha a importância daquilo que emanamos. Raul Teixeira nos traz
que esse padrão vibratório baixo, denso, se conecta a espíritos de baixa vibração. E aí que entram as obsessões. É aí que entram aquela coisa que você faz no impulso e depois se arrepende. Aquele momento de raiva, de discussão com o marido, mulher, pai, mãe, e depois você fala, meu Deus, o que eu fiz? Naquele momento você vibrou negativo e você se comunicou com um mundo espiritual de baixa vibração, como espíritos de baixo escalão. Compreende? Então, olha a importância do nosso pensamento, olha a importância daquilo que vibramos. Tudo ou é baixa ou alta vibração. A nossa aura, a nossa energia que levamos, se nós formos para o mundo espiritual, se nós pudéssemos ir agora lá, nós veríamos, conforme cada um tem a sua aura, a sua energia que está, a sua luz. Cada um tem a sua luz própria. E essa luz também, de acordo com a vibração, ela também muda de cor. É por isso que vemos em alguns filmes, com embasamento espírita, umas pessoas com uma luz mais clara, mais azul, mais escura. É de acordo com a sua vibração, é de acordo com as suas atitudes, ao qual vem nas suas vidas antepassadas. André Luiz, no filme, se nós pudéssemos ver o filme, né, do André Luiz no nosso lar, nós veríamos que ele estava rastejando no umbral, colhendo aquilo que ele plantou, é óbvio, né, nós sempre colhemos aquilo que plantamos, e ele não conseguia enxergar os espíritos de luz que tentavam auxiliá-lo. Depois, com o tempo, conforme ele foi melhorando, ele conseguiu enxergar. Por que isso acontece? Padrão vibratório. Os espíritos de luz estavam numa vibração diferente da dele. Os espíritos que fazem o acolhimento dos espíritos que estão desencarnados, perdidos no umbral ou nas vibrações baixas, eles precisam se materializar, eles precisam descer a sua vibração para poder auxiliar esses espíritos. Olha a importância da nossa vibração. E agora eu entro no ponto fulminante da nossa palestra, da nossa exposição. Doenças. Vamos a um pequeno exemplo. O nosso corpo, não sei se é de conhecimento de todos, mas o nosso corpo tem 40 trilhões de micro-organismos que vivem dentro do nosso organismo. São vírus, bactérias, dentre outros milhares de outros micro-organismos, que estão aqui dentro, estão na nossa boca, estão nos nossos correntes sanguíneas. Como pode? Como pode isso acontecer? Como pode uma pessoa acometida pelo HIV, pelo mesmo vírus, ter uma vida diferente de outra pessoa acometida pelo mesmo vírus do HIV? André Luiz nos faz essa indagação no livro Mecanismos de Mediunidade, do primeiro capítulo. Como isso acontece? Por que tem uma vida diferente se é o mesmo vírus? Padrão vibratório. Nós somos os responsáveis pelas nossas doenças. É forte isso. Choca. Nos traz uma realidade que às vezes não estamos preparados. Diego, como você está falando que o tumor que eu tenho é culpa minha? Sim. O tumor, qualquer tipo, a gripe, qualquer tipo de doença que nos acomete é de única responsabilidade nossa. Não é castigo de Deus. Deus não castiga. Deus é perfeito. O que nos trai, o que nos leva a essas questões é a nossa consciência. É a nossa vibração, são as nossas atitudes que trazemos de outras vidas e principalmente dessa. Como pode nascermos com uma doença? O que explica uma criança nascer com câncer? Olhe para essa criança e verifique. Temos que ter muita compreensão. Deus não faria isso. Se não olharmos para a reencarnação, vidas anteriores, não tem como compreender. Como que uma pessoa nasce com problema respiratório? Da onde que vem isso? O que ela fez para merecer se Deus é justo? A Bíblia nos diz que Deus é justo. O que explica tantas diferenças entre os encarnados?
É aí que entra o Espiritismo, consolador prometido pelo próprio Cristo. Cristo disse que viria consolar a todos. Algumas religiões interpretaram como a reencarnação novamente de Jesus Cristo. Mas o Espiritismo nos traz que o Consolador prometido é a doutrina espírita, é os ensinamentos e não a religião espírita. O que nós queremos abordar aqui é a doutrina, os ensinamentos que traz o Espiritismo. Vamos refletir um pouquinho mais sobre a questão. Falamos anteriormente que vibração é tudo, que ela nos diz o que seremos, o que não seremos, o que trazemos para nós. E por uma questão de ligação, nós temos os vírus e as bactérias, elas vibram, elas têm um número de frequências vibratórias e elas só vão conseguir se ligar a nós quando o nosso padrão vibratório for o mesmo. Nós temos, se pesquisar aí no Google, pesquise padrão vibratório, tem uma pesquisa científica que foi feita com relação ao coronavírus, não foi muito divulgada pela mídia, não sei porquê, está na revista Galileu, que ela mostra que os cientistas provam que o Covid-19 vibra. Não é aquele desenho bonitinho que a gente vê no jornal, nos outros locais. Ele vibra, ele está em constante vibração, milhões ou milhares de vezes por segundo. Da mesma maneira que as nossas células vibram, o nosso sistema imunológico vibra, nós vibramos. Então o que vai definir se a doença ou qualquer outra doença ou a Covid-19 conseguirá se ligar à nossa célula é o padrão vibratório. Aí nós entramos numa parte mais física para compreender o que está acontecendo hoje. O mundo em que estamos é merecedor, nós merecemos o que está acontecendo por causa das nossas atitudes, de vidas anteriores e desta vida mesmo. Mas o que vai definir o nosso comportamento perante a pandemia Covid-19 principalmente é a vibração. Ressalto a importância dos cuidados orientados pelos mecanismos de saúde, pelos órgãos de saúde, para a não proliferação do vírus. É importantíssimo os espíritas que estão assistindo serem exemplos. Máscara, álcool gel, limpeza de locais, não aglomeração de pessoas. Isso é importantíssimo e é em primeiro lugar. Agora, o nosso padrão vibratório é que vai definir como seremos confrontados com esse vírus. Muitos de nós já fomos acometidos pela pandemia Covid-19, muitos parentes já perdemos vários amigos. E o que eu estou trazendo aqui pode, de repente, trazer um pouco de conflito de informação. Mas, Diego, vamos pegar, por exemplo, Nissete Bruno, atriz, que durante a sua vida dedicou praticamente grande parte de sua vida à caridade, ao bem, é uma pessoa boa. Com certeza tinha um padrão vibratório positivo, Diego. Você está equivocado, não está certo, porque ela desencarnou pela pandemia. Ela morreu pela pandemia. Como isso pode ser explicado? Jesus Cristo nos traz a explicação por meio do Evangelho. O que não estás nessa vida se explicas em vidas anteriores. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz essa informação. O nosso padrão vibratório, as nossas atitudes não são só dessa vida, são de vidas anteriores também. E muitas delas nós temos que colher agora. Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, diz que se fôssemos colher tudo que plantamos na Idade Média, na Inquisição, em guerras, tudo que já cometemos, muitos de nós matamos pessoas, muitos de nós cometemos graves equívocos. Haroldo nos diz que se fôssemos colher em uma existência tudo que plantamos, nós duraríamos como encarnado milhares de segundos, milésimos de segundos, pelo tamanho da nossa dívida. Então ele destaca o tamanho da misericórdia de nosso Criador. Nosso Criador parcela nossas dívidas. Ele deixa nós pagarmos aos poucos. Então, essa doença que nós estamos enxergando hoje como uma coisa ruim,
ela não deve somente ser enxergada como uma coisa ruim, como algo ruim em nossa vida. Seja um tumor, seja uma gripe, seja a Covid-19, seja qualquer doença. Porque, como nós aprendemos que o nosso corpo é vibração, as doenças iniciam no corpo espiritual. As doenças começam na nossa energia, porque é ela que se liga, é ela que entra em sintonia com outras vibrações. Então, a gripe que você foi acometido, ou seja, qualquer outra doença, ela começou no teu campo energético. E o teu corpo físico palpável, ele é a excreção dessa doença. Percebem que devemos olhar para a doença de uma forma diferente? O nosso corpo é um mecanismo de excreção. Quando enxergamos um câncer de pele ou qualquer outra coisa que acomete o nosso corpo, nós estamos curados, a nossa alma está se curando. Desde uma enxaqueca, desde qualquer outro problema de estômago que temos, tudo começou no nosso campo mental, por causa das nossas atitudes anteriores que mudou esse campo vibracional e se ligou ao que não era correto. É aí que está o nosso nosso modo de perceber as coisas. Nós precisamos olhar para a doença de forma diferente, como o resultado daquilo que plantamos. Divaldo Franco, em uma de suas exposições, ressalta que foi acometido por uma angina no peito e procurou a sua mentora espiritual, já que ele tinha contato por mediunidade. O que me acontece? O que está acontecendo? Eu vou ter um infarto? Joana de Ângeles lhe orientou: procura em sua mente que encontrarás o motivo do que está acontecendo. Divaldo Franco, por meio do espelho, todos os dias começou a se perguntar, até que um certo dia veio em sua memória uma briga grande que teve, uma discussão que teve, e que ficou essa energia densa condensada no seu campo vibracional nesta parte do peito, que trata do chakra coronário. É esta vibração que ocasionava a sua angina. É esta vibração densa que estava guardada em seu peito que mantinha esta dor em seu peito. Então, a ciência está entrando nesse campo, mas com base no espiritismo nós podemos observar que as doenças têm sim origem no campo vibracional na nossa mente. Então, quando você estiver doente, quando você estiver acometido por qualquer problema de saúde, raciocine, pare e pense: o que esta doença quer me dizer? O que esta doença quer me orientar? Porque ela não foi fundamentada agora. Esta tua dor de cabeça não é de agora, é de antes. Ela está simplesmente sendo excretada. Então vibre de forma diferente para que ela não continue lhe acometendo. Mude as suas atitudes, verifique o seu campo ao redor, que você será curado. Você está passando por um momento de regeneração. O seu corpo está regenerando. No livro Nosso Lar, para comparativo, André Luiz sai correndo porque escuta os gritos de um espírito que pedia ajuda nas dimensões da colônia Nosso Lar. E ele tenta auxiliar esse espírito. É barrado pelos seguranças do local, pelos espíritos que conduzem, que cuidam desse local. Mas André Luiz diz: mas nós não vamos auxiliá-lo? Os espíritos orientam André Luiz: nós não podemos ainda, porque esta pessoa com esse espírito ainda não está vibrando numa maneira, ele não quer ser curado, ele não quer melhorar, ele não está preparado para a nossa colônia. É óbvio que os espíritos de luz vão auxiliar esse espírito de outra maneira, mas percebam que se esse espírito que estava com sua aura tão negativa entrasse na colônia espiritual, ela prejudicaria todo um funcionamento. Para
curiosidade, essa mulher, esse espírito, se vocês procurarem no livro Nosso Lar, vocês verão que ela era alguém que praticava o aborto de mulheres. Ela tinha praticado 40 abortos e trazia no seu campo vibracional estes 40 homicídios. Homicídios? Sim, aborto é homicídio. Para nós espíritas, o que diferencia um bebê ou uma criança ou um feto é o tempo, mas é uma vida. Então esse espírito não pôde adentrar porque ele não estava preparado. Jesus nos traz, por meio do Evangelho, a seguinte frase: quando teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas será que é estes olhos que estão aqui atrás dos meus óculos? Ou será que é a nossa mente? Será que é aquilo que buscamos? Será que é aquilo que criamos? Será que é aquilo que agimos? Será que é aquilo que pensamos? No mesmo Evangelho, na mesma Bíblia, se procurarem na Bíblia, verão que vários enfermos procuravam Jesus, acometidos por doenças, às vezes que proliferavam o seu corpo inteiro. E numa dessas Jesus lhe disse: filho, o que queres que eu faça? Se olharmos, parece sarcasmo, né? Pô, Jesus, não está vendo? Eu estou doente? Me cura? O que Jesus quis dizer é que não adianta ele curar se a pessoa não quer a cura. Se a pessoa, ele vai curar a lepra, vai curar aquele problema, daqui a pouco o cara sai dali, vai entrar em outra doença. Porque o teu campo vibracional ainda quer doenças. Você não está preparado para a cura. É isso que Jesus quis nos trazer. Quando ele disse, ele não quis ser sarcástico com esse enfermo. Ele só quis dizer que esse enfermo não estava preparado para a cura. Vamos a uma reflexão. Trouxemos aqui que muitos enfermos estão sendo acometidos pela Covid-19. Cabe a nós julgarmos o merecimento de cada um? Não. Esta é a cautela que devemos ter após esta exposição. Nós, cada um de nós, tem o nosso padrão vibratório, nós plantamos, nós colhemos, mas não cabe a ninguém de nós julgar. Se foi acometido, se não foi, se está doente ou não está. Até porque estamos falando meramente da Covid-19, mas todos nós temos um passado. Todos nós temos os nossos delitos. Vimos lá no início que estamos num mundo de provas e expiações. De 1 a 5 nós estamos no nível 2 planetário. Nós estamos muito longe de sermos perfeitos. Então não julgue, cuidado, não julgue. Compreenda a situação. Essa exposição é para que saibamos que o nosso campo vibracional vai sim delimitar como seremos acometidos pela Covid-19. Até porque o nosso sistema imunológico também tem um número de padrão vibratório. Aquilo que defende o nosso corpo também tem um padrão vibratório, que também depende de nós. Então, tudo é uma cautela e tem que haver um cuidado para não fazer um pré-julgamento. Até porque nós não sabemos o que fizemos em outra vida. Nós falamos aqui do padrão vibratório, que nós hoje somos espíritos bons, nós cometemos a bondade, nós estamos rumando para a bondade. Desde que nascemos, eu estou tranquilo então nessa Covid-19 porque eu sempre fui uma pessoa boa. Cuidado! Não só com a Covid-19, qualquer outro tipo de doença. Nós não sabemos o que fizemos. Nós não sabemos o nosso campo vibratório no todo. Nós não sabemos o que tivemos de atitude, não sabemos o que vamos colher. Então tomemos muito cuidado que essa exposição não tem essa finalidade de julgamento. Essa exposição tem a finalidade de abrir a nossa mente e não entrar em pânico. Não deixemos a mídia ou qualquer outra tipo de rede social colocar-nos em pânico, porque o pânico baixa a nossa vibração. Quando baixamos a nossa vibração, entramos em mesma sintonia da Covid-19. Compreende a importância de vibrarmos positivo? Compreende-se a importância
de estarmos preparados para o que está acontecendo? No livro é tratado sobre a consequência, a duração dessa pandemia, que em alguns lugares durará alguns meses e outro alguns anos. Mas como isso? Padrão vibratório do país, padrão vibratório dos políticos, dos responsáveis e de nós mesmos, que criamos o campo vibratório ao nosso redor. Então, quanto tempo vai durar isso? Depende das nossas atitudes. Depende do que faremos para receber esse vírus. Pode entrar no meu organismo, fique à vontade para me prejudicar. Então, para finalizar esta parte, ressaltamos que, segundo o livro do Divaldo Franco, os que estão desencarnando neste momento pela Covid-19 ou por qualquer outra situação estão se preparando para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração tem um outro campo vibratório. Se nós desencarnarmos agora, se tivermos algum parente, amigo que desencarnar, vamos vibrar positivo, vamos mandar energia positiva para auxiliar esse espírito, para que nesse momento de refazimento ao qual ele passará, ele se prepare e possa estar nesse mundo. E nós mesmos, porque nós vamos morrer, todos nós desencarnamos. Então vamos nos preparar para esse mundo de regeneração. E eu falo na questão física, o padrão vibratório desse mundo de regeneração será diferente. Aqueles que estão inclinados para o mal, não se preocupem. Se eles não despertar, serão exilados do planeta Terra. Como isso, Diego? Exatamente, está no livro do Divaldo Franco, psicografado por Manuel Filomeno de Miranda. Todos aqueles que não se prepararem para o mundo de regeneração, que não estiverem preparados para essa transição, que continuarem pensando em maldade, em praticar o mal, em ser um político mau, em ser uma pessoa má, de má conduta, ela será exilada do planeta Terra, porque o planeta Terra não terá mais lugar para esse tipo de situação. No livro traz alguns exemplos de cidades espirituais inteiras sendo exiladas para outro planeta por mecanismos da física conhecidos hoje aqui no nosso planeta Terra. Exatamente, exiladas inteiras. Dentro dessas cidades que estão sendo exiladas, conforme o livro nos traz, Mãe Maria de Jesus, que tem uma congregação que auxilia nesses locais, foi porque ela e porque Jesus Cristo e porque o nosso Criador sempre nos dá uma última chance, sempre que é a nossa evolução. E nesses locais também foram preparados, foi tentado, venha conosco, vamos vibrar positivo, vamos nos preparar junto, rumando ao Cristo nos ensinou. Somente serão exilados aqueles que realmente não querem. Para finalizar a nossa exposição, falamos aqui que a nossa vibração é importante, falamos do mundo que está acontecendo, o que nos espera no mundo de regeneração, mas o que nós podemos fazer para se preparar ou para modificar o nosso campo vibratório para esse novo mundo? O que nós podemos fazer de atitudes, que atitudes podemos tomar? Vamos a alguns exemplos? Vibração positiva. O que podemos fazer para vibrar positivo? Cuidar dos nossos pensamentos, claro. Cuide daquilo que vocês ouvem, das músicas. Será que essas músicas traem uma energia legal para os seus filhos? Não vamos entrar em gênero, mas preste atenção nas letras. Será que isso traz uma energia positiva? Cuidem daquilo que assistem. Muda o teu padrão vibratório da sua casa, sim, porque o medo ele instaura um padrão vibrativo, é um padrão negativo. Cuidem das suas amizades, cuidemos da nossa família, estejamos junto com ela, ajudemos a nossa família. Cuidem do seu trabalho, vibrem positivo. Se o seu trabalho não é aquilo que você gostaria, faça o seu melhor. Se chegar no limite, saia. Mas cuide do que está acontecendo no seu trabalho. Cuide das redes sociais, de quem você segue. Será que é um exemplo?
Vocês sabem que por mecanismos de inteligência artificial, tudo aquilo que vocês curtem ou que vocês seguem vai aparecer na sua feed de notícias. Sim, vai aparecer aquilo que você quer. Cuide daquilo que você segue. Isso nós estamos falando de vibração positiva. Mas não é só vibração positiva que vai nos preparar para esse novo mundo. Nós podemos praticar a caridade que Jesus Cristo nos ensinou. Caridade material é importante? Sim. A caridade material, a forma como auxiliamos o nosso próximo. Qual é a maior caridade que podemos fazer? Jesus Cristo nos traz no Evangelho novamente que a maior caridade que podemos praticar é perdoar os nossos inimigos. Ele diz que devemos amar os nossos inimigos, mas vamos cuidar com a interpretação. Não é para ser hipócrita, né? Não devemos ser hipócrita ao ponto de levar um xingamento de uma pessoa e abraçar essa pessoa e dizer que ama. Não é isso. Perdoe, deixe esse problema que ela lhe causou para ela. É um problema dela. Quando você perdoa, você resolve o teu problema, não o dela. Você não significa que você concordou com a atitude dela, significa que você não está querendo essa atitude para você. Então, falamos sobre o padrão, a forma de vibrar positiva, agora estamos falando sobre a questão da caridade. Amar os nossos inimigos. Outro exemplo aqui de caridade, doação de sangue, auxiliar os animais, que são aqueles que temos que ter o mesmo cuidado, conforme Chico nos diz, cuidemos dos animais como os anjos cuidam de nós. Os seres de grande evolução devem sempre auxiliar os menores. Cuidemos dos nossos animais. É uma forma de caridade. Outra forma de caridade, destacada até pelo Sérgio, que esteve comigo nessa preparação, é a divulgação da doutrina espírita. Kardec nos diz no Livro dos Espíritos que, após amar-vos, devemos instruir-vos. Então, ame ao teu próximo e te instrua, leia. Procure as leituras boas e edificantes que temos dentro da doutrina espírita, este grande consolador. Vibração positiva, praticação da caridade. Outra questão que podemos auxiliar, que pode nos auxiliar para preparar para esse novo mundo, não se curve perante a maldade. Se o teu próximo, se as pessoas ao teu lado, se a mídia está falando que é correto, o que você não acha correto, que você aprendeu, que a tua mente está falando que não é correto, não se curve, não entre na mesma onda vibracional. O mal não deverá imperar nesse novo mundo de regeneração. Acredite na vitória do bem. O bem sempre vence, porque o mal não existe. Como assim o mal não existe? Exatamente. O mal é a ausência do bem. Só existe o bem. E existem aqueles que não querem o bem, mas não existe o mal. Se envolva na sociedade. Faça a tua parte para entrar nesse novo mundo de regeneração. Quarto item, para auxiliarmos a entrar neste mundo de regeneração. O trabalho edifica o homem. Chico Xavier nos dizia que mente vazia pensa besteira. Ele foi indagado com relação a isso quando perguntaram a ele: Chico, o que você orienta para as pessoas com depressão? Chico diz: trabalhem, ocupem a mente. É óbvio que existe, a depressão tem a questão fisiológica, quando já nos acomete, a questão fisiológica precisa do medicamento e não é isso que estamos falando. É necessário o tratamento medicamentoso de todas as doenças. Quando a doença chega no corpo, ela precisa ser tratada. E se não buscamos o auxílio do tratamento fisiológico do nosso corpo, estamos praticando algo de errado. Porque se existe a cura, se existem os medicamentos, é porque Deus proporcionou isso a nós. Então nós temos que buscar a cura fisiológica. O que estamos falando é a questão vibracional da nossa mente, do nosso corpo etéreo, não do nosso corpo físico. Então, o trabalho edifica o homem. E nós precisamos trabalhar para evoluirmos materialmente, para evoluirmos a parte material do nosso planeta. Então, quinto item, para auxiliar, estamos finalizando a exposição.
Cuide do seu corpo. O corpo é um instrumento do Espírito. Nós recebemos quando reencarnamos este corpo e devemos cuidar dele, para que possamos utilizar no mundo atual. Então pratique exercícios, mentalize positivo, faça de vez em quando algum momento de reflexão, se tranque em alguns ambientes e descanse o seu corpo. Para finalizarmos, verificamos a questão da oração. Sexto e último item ao qual eu vou falar, para melhorarmos o nosso campo vibracional. A oração, conforme a Eliane nos passou nas duas últimas exposições sobre o Evangelho, nas últimas 2 quarta-feiras, ela tem um poder gigantesco na nossa mente. Ela define o padrão vibratório. Quando oramos, emanamos uma energia gigantesca de nossa mente e podemos mandar uma oração para uma pessoa lá no Japão, do outro lado, por meio da vibração. Então, oremos, façam oração com seus filhos. Quando acordar, 30 segundos, agradeça por ter levantado, por estar vivo. Ao deitar, agradeça pelo dia de hoje e pelos ensinamentos. A oração tem uma fundamentação muito importante para o nosso campo vibracional. Gostaria de finalizar aqui, agradecer a presença de todos vocês, e eu pretendo finalizar com uma oração, porque é uma das coisas mais importantes que movimenta a nossa vibração. Qual oração devemos fazer? O que é oração? A oração é se comunicar com os bons espíritos, se comunicar com o Cristo, se comunicar com Deus. E um dos apóstolos um dia perguntou a Jesus Cristo: eu quero aprender a orar, o senhor pode me ensinar, mestre? E aí veio essa oração a qual conhecemos hoje. Agora eu quero fazer a oração dominical, uma das mais importantes acumulações de palavras que expressam o poder do nosso Deus. Pai nosso, Criador com suprema humildade e submissão, com quem busca a proteção divina aberta, da alma aberta, que estais nos céus, reconhecemos a supremacia e a grandeza do Senhor do Universo, e a que tudo governa com extrema sabedoria. Santificado seja o vosso nome. Respeitamos e veneramos o Ser Supremo que é. Assim na terra como no céu. Não, desculpe, pulei a parte principal aqui. Seja feita a vossa vontade. Submeto-me fielmente a ti, confiante em suas soberanas leis. Assim na terra como nos céus. Temos 2 planos de vibração, mas seus filhos são iguais e o nosso mundo é somente um. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Somos filhos que rogam agradecidos, pois reconhecemos a misericórdia e a providência de Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Lei simples, mas imutável, que estabelece o perdão como condição básica para ser perdoado. Não nos deixei cair em tentação, busquemos o amparo do alto, para as nossas intenções de autossuperação, de renovação íntima, de construção no novo mundo. Livrai-nos do mal, nos auxilie a buscar e agir com retidão e desejo sincero de não nos afastarmos das soberanas leis de Deus. Assim seja. Então eu concluo essa exposição, espero que todos compreendam de uma maneira diferente a pandemia que estamos e que vibremos positivo, que vibremos de uma forma que possamos ser amparados pelos espíritos de luz, para que possamos auxiliar e ser auxiliados, que estejamos preparados para este novo mundo de regeneração ao qual com certeza estaremos presentes. Desejo a todos um ótimo domingo, muita saúde e que tomem todos os cuidados de preservação da sua saúde, aos quais os órgãos de saúde vêm comentando com todos. Lembro que vibração é importante,
Mas se todos nós não cuidarmos da nossa proliferação, da aglomeração, higiene das mãos, a doença cometerá todos e não teremos nem UTI para todos. Teremos a entrada de uma nova variante agora. Vamos nos preparar para ela. Vamos vibrar positivo, não entremos em pânico. Jesus está conosco. Um abençoado domingo a todos e vão em paz. Muita saúde.